Existe um jogo lançado em 2012 chamado Lone Survivor, que tinha a proposta de ser mais um jogo survival horror comum, onde você estava em uma espécie de apocalipse e tinha que sobreviver. Mas esse jogo estava escondendo uma experiência única para quem estava jogando. E essa experiência era estar na pele de um personagem que é portador de depressão. Talvez pela época em que ele foi lançado, ele não teve o reconhecimento que ele merecia, principalmente aqui no Brasil. Mas isso não tira todo o mérito dele de ter falado sobre um assunto delicado como depressão e por ter tentado trazer mais compreensão para as pessoas sobre saúde mental. O jogo começa com você acordando em uma cama e conversando consigo mesmo. O nome do nosso protagonista é Yu, ou você, para quem não fala polonês. E só pelo nome do protagonista a gente já vê uma intenção do jogo em colocar você, jogador, na pele do seu personagem. Ele quer que você fique inteiramente ligado nessa experiência e desfrute o jogo conforme você ir jogando. E é introduzido pra gente aonde a gente está ambientado. A gente está ambientado em uma espécie de apocalipse, onde tem um monte de criaturas nocivas que querem te matar em todo o redor ali. E como qualquer jogo de apocalipse, comida, água, segurança, companhia para você não ficar maluco são mais que cruciais. E a gente começa a explorar aquele local onde a gente está acampado e começa a conhecer mais personagens. A gente conhece primeiro o personagem chamado Diretor, que é talvez o personagem mais próximo do protagonista e o que mais faz ele se sentir acolhido. O diretor cuida da gente dando comida, dando água, dando conselhos e esse tipo de coisa. E faz a gente se sentir menos sozinho naquele mundo de horror. A gente conhece também um curioso personagem que tem uma caixa na cabeça dele. E ele não tem um nome e por isso ele é chamado como o cara que tem uma caixa na cabeça. Ele aparece nos sonhos e nas alucinações do nosso protagonista. E ele é um dos personagens mais enigmáticos desse jogo. Ele te faz algumas perguntas e umas afirmações curiosas conforme o jogo vai passando. Como quando ele afirma a seguinte frase: só nós podemos ajudar a nós mesmos, certo? E ele te dá 3 respostas. Você pode responder que sim, que só a gente mesmo é capaz de ajudar a nossa condição. Você pode responder que não, que a gente precisa, como seres humanos, de ajuda para sair de qualquer dificuldade. Ou você pode falar que ele está falando bobagem e encerrar esse assunto de vez. O homem que veste uma caixa na cabeça vai ser muito importante nesse vídeo, então eu peço para vocês guardarem a existência dele. E seguindo um pouco mais no jogo, a gente conhece a personagem Tia, que parece que está numa espécie de festa, bebendo com os amigos dela e ignorando aquele apocalipse que está acontecendo ali. E quando você fala com ela, ela fala que não vai conversar com você enquanto você não for capaz de segurar a boneca. E ela também te dá uma arma. Sim, não faz muito sentido, mas vai fazer sentido já já. E antes da gente continuar conhecendo os personagens desse jogo, é importante eu lembrar vocês que Lone Survivor é um jogo cheio de escolhas. Você pode escolher o que você vai comer quando está jogando, por exemplo, você pode comer uma comida mais gostosa, fazer uma comida, fritar uma comida e ficar saudável, como você pode também comer ratos, baratas e tudo que tiver de ruim ali para você. Você pode tentar desviar dos monstros que aparecerem na sua frente usando sinalizadores ou se escondendo na parede e passando por eles, ou você pode emborcar todo mundo na bala com a arma que a tia te deu. Sabendo disso e continuando com o jogo, a gente conhece bem profundamente o personagem Draco, que é também um dos personagens mais importantes desse vídeo. O Draco é uma pessoa agressiva que tenta te impulsionar a ser agressivo também. Ele te aconselha a tentar matar todos os monstros que aparecerem na sua frente com a arma. Ele tenta te dizer que você deve confiar só em si mesmo, que você deve ser agressivo na maior parte do tempo, senão você vai ser prejudicado. E ele parece ser o personagem que mais quer o seu mal, porque em diversas cenas ele fala que você é fraco, inútil, incapaz e etc. E depois da gente conhecer todos esses sobreviventes, a gente começa a entender mais a história do jogo e a história começa a ficar mais clara para o jogador. A gente vai vendo alguns lapsos de memória e algumas alucinações e vai entendendo que aquele apocalipse que está acontecendo, ele não é um apocalipse físico e não é um apocalipse real, porque tudo aquilo está acontecendo na mente do nosso protagonista. A gente entende que isso está acontecendo na cabeça do nosso protagonista porque ele tem um trauma mal superado. O trauma de ter perdido a namorada dele. A namorada dele é apresentada com o nome de Her, que significa ela, para quem não fala japonês. E ela parece ser a entidade que mais mexe com a cabeça do nosso protagonista. E mais pro final do jogo, as nossas escolhas ao decorrer dele determinam como vai ser a narrativa do jogo.
Você enfrenta dois chefes no jogo com o nome de Father e Mother, que significa pai e mãe. Isso pode simbolizar que o nosso protagonista provavelmente teve uma infância difícil e só prejudicou ele para ele estar naquela situação. Provavelmente o único refúgio do nosso protagonista para sair desse sofrimento era a namorada dele, que ele acabou perdendo. E por isso que o nosso protagonista está nesse estado. E depois de enfrentar esses chefes, a gente tem o divisor de águas do jogo. Se você não cuidou da sua saúde mental, se você comeu ratos, matou todo mundo na sua frente, foi alguém agressivo e essas coisas, você acaba em um final que pra mim é o pior final do jogo. Você se vê numa sala conversando com o Draco, que é aquele personagem agressivo que eu acabei de falar. E ele começa a te persuadir a dar um tiro nele. Ele fala que você não tem coragem de atirar em alguém, que você é alguém incapaz e que você é só mais um inútil. E no fim, depois de muita insistência, você atira no Draco. Só que o que você não esperava é que o Draco nesse jogo era você mesmo. Para ser mais específico, o Draco é o lado de uma mente que existe em toda a depressão que fica te puxando para baixo, que te impulsiona a ser uma pessoa agressiva, que fala que você não tem capacidade. Ou seja, você se... O Draco é a personificação ruim da nossa mente que fica incentivando a gente a desistir da luta e tirar nossa própria vida. E nesse final, ele consegue o que ele queria, que é destruir a sua vida. E você se vê nesse final no paraíso, junto com a sua namorada que você perdeu. Para algumas pessoas, esse final é o melhor final do jogo, porque você tá com a namorada que você perdeu e você tá feliz de alguma forma, certo? Apesar de qualquer argumento ser válido e o jogo te deixar uma interpretação sobre qual é o melhor final desse jogo, em que ponto você vai estar mais feliz, pra mim, esse final não é um final bom. Porque com certeza esse não é o final que a namorada do Yu queria que ele fizesse com a vida dele. Ela em diversos momentos tenta mostrar pra ele que ela quer que ele supere ela quer que ele consiga lidar com essa dor e consiga sair dessa. Ela quer que ele consiga conviver com essa dor como se essa dor fosse uma velha amiga, como se essa dor não pudesse mais afetar ele. E isso leva a gente pra outros dois finais. Se o seu psicológico tiver de neutro pra bom, você é levado a um final onde o Draco não consegue te persuadir e você conversa com a sua namorada e ela te mostra que você tem que ser forte e que você tem que superar essa situação. E por causa desse diálogo com a sua namorada, você consegue sair do apocalipse interno em que você estava na sua mente e a cena final é você sentado sozinho em uma árvore com a boneca que a Shia tinha mencionado. E esse final simboliza que mesmo sentindo tanta dor, o nosso protagonista foi capaz de sair da sua depressão, de vencer a sua depressão. E agora, ele seguiu a vida dele, conseguindo conviver com a dor de ter perdido a mulher que ele amava, como se a dor fosse uma boa e velha amiga que não afeta mais ele com tanta força. E a gente tem por último, um final onde o seu psicológico e a sua saúde mental tem que estar totalmente intacta. Nesse final, a gente conversa com a nossa namorada e mais uma luta de chefe, igual aquela que você tem com os chefes chamados Father e Mother, acontece. Mas dessa vez, você enfrenta a sua namorada. Na verdade, você enfrenta a sua dor e a sua depressão frente a frente que estão representados na figura da sua namorada. E se você vence, é mostrada uma cena final do jogo similar àquela em que você está numa árvore segurando a boneca que era da sua namorada. Mas dessa vez, não é a boneca da sua namorada que está ali, é um boneco qualquer que está ali. E isso mostra um sinal onde nosso protagonista conseguiu verdadeiramente vencer a dor dele e vai continuar a sua vida com essa cicatriz. Lone Survivor é um jogo cheio de simbolismo e cheio de metáforas. Todos os personagens desse jogo representam alguma coisa intrigante para o jogador, e o jogo em si trata verdadeiramente como é uma mente que está passando por uma depressão. Na mente das pessoas que estão passando por isso, a vida é similar ao apocalipse que está acontecendo em Lone Survivor. A sensação é de estar constantemente brigando para sobreviver em um grande apocalipse dentro da sua cabeça que está tentando acabar com a sua vida. E vários personagens desse jogo representam diversas coisas da vida real e diversas pessoas da vida real. A Shia mesmo, que menciona que não vai falar com você até que você segure a boneca, que era a boneca da sua namorada, é a representação de uma pessoa que não sabe como lidar com a depressão de uma pessoa que está perto dela. Ela não sabe lidar com a situação de que o nosso protagonista está passando. Ela se recusa a te dar apoio até que você mostre por si só a melhora da sua situação, segurando a boneca da sua namorada, que representa que você conseguiu superar as memórias que vocês dois têm juntos. E, em poucas palavras, a tia negligencia a atenção para você e diz que você tem que se virar para melhorar na sua depressão.
Algo que obviamente não vai te ajudar. Negar ajuda para as pessoas que estão com depressão é um dos maiores pecados morais que um ser humano pode fazer. E a Chia faz isso. E além de não te ajudar, não te escutar e não buscar te entender, ela te dá uma arma. Só mostra o quanto ela não sabe lidar com essa situação, não sabe lidar com pessoas que estão com depressão, porque no fim, você tira a sua própria vida com a arma que ela te deu. É um grande reflexo a várias pessoas da vida real que não sabem lidar com a depressão das pessoas que estão próximas delas. Chega até a ser compreensível que algumas pessoas mais velhas não sabem lidar com a depressão, com pessoas próximas a elas que têm depressão. Mas em plena era da informação, onde você pode só dar um Google e salvar a vida de uma pessoa, é no mínimo triste a gente ter pessoas ainda que não sabem o que é isso ou como lidar com pessoas que têm essa condição. Além dessa representação da tia, a gente também tem a representação do Draco, que é o personagem que te incentiva a tirar a sua vida constantemente. É o lado da nossa mente que sempre tenta sabotar a gente, e se a gente não estiver cuidando da nossa saúde mental, o nosso final pode ser similar àquele final do Draco. O homem que veste uma caixa na cabeça representa o lado confuso da nossa mente que a gente passa quando está em uma depressão. Perguntas frequentes de alguém que está nessa situação são as perguntas que ele faz para o nosso protagonista. É comum a gente se perguntar se a gente precisa de ajuda, igual ele pergunta pra gente, e se a gente deve buscar lidar com tudo isso sozinho. A gente se pergunta qual é o certo, lidar com isso sozinho ou buscar ajuda. E se você responde pra ele que você precisa de ajuda, que pra mim é a resposta certa, porque pessoas que estão passando por isso precisam de ajuda de outras pessoas, o seu progresso da sua saúde mental para conseguir os melhores finais onde você fica vivo aumentam muito. Isso acontece porque isso é a aceitação. Pessoas que passam por depressão raramente aceitam que estão passando por um problema, como quando passam por uma gripe, por exemplo, e precisam de atenção, tratamento e de aceitação. E eu tô usando o exemplo da gripe porque é a mesma coisa. Se você tá com uma gripe, você busca se tratar. E não deve ser diferente com a nossa saúde mental. Se a nossa saúde mental tá ruim, a gente tem que buscar se tratar também. O homem que usa essa caixa na cabeça é misterioso e tem essa caixa na cabeça dele porque simboliza justamente como tá a nossa cabeça quando passamos por uma depressão. Tá fechada no nosso mundo, no nosso apocalipse. Tá confuso e tá sendo sufocado constantemente por essa caixa. O diretor significa uma pessoa que entende o protagonista e é talvez a única pessoa que sabe como ajudar ele. Pessoas com depressão precisam do apoio que o diretor dá para o protagonista. Se tem um personagem que a gente tem que buscar ser para as pessoas que estão nessa situação, é o diretor. E como você pode observar, esse jogo leva para as pessoas totalmente a experiência de como estar em uma depressão. E traz todos os lados da nossa mente humana, os lados positivos, os lados negativos, traz críticas a pessoas que não sabem lidar com alguém que tem depressão e traz para as pessoas que não têm a depressão principalmente uma compreensão maior ao jogarem esse jogo com as pessoas que estão nessa situação. E a maior lição desse jogo é os cuidados que a gente tem que ter nessa situação. Tanto cuidados para ajudar a nossa própria saúde mental, como para ajudar a saúde mental das pessoas ao nosso redor. E assim como o protagonista Yu conseguiu sair desse estado se cuidando dia após dia no jogo, você que está passando por isso também consegue sair desse estado. E pode ser feliz também, assim como ele conseguiu ser feliz ou superar tudo isso no mínimo em 2 finais do jogo. Eu trouxe esse jogo aqui pro canal porque ele é um jogo que pode te ajudar a lidar com a depressão ou entender os seus problemas internos. Eu também tenho depressão, eu sou portador disso, e esse jogo esclareceu algumas coisas na minha mente que eu não entendi ainda e eu pude entender através dele. Mas se você que está assistindo não tem uma depressão, e ainda bem que você não tem, mas se você gosta do meu conteúdo e gosta de jogos no geral, eu peço para você jogar esse jogo, porque esse jogo pode fazer você entender as pessoas ao seu redor que não teve a mesma sorte que você e tem uma depressão. Talvez esse jogo te ajude a você compreender as pessoas da sua família, compreender os seus amigos que estão passando por isso e você consegue até ajudar eles que estão nessa condição. Você acha ele facinho na net para comprar? Ele tem lá na Steam. O preço é um pouquinho caro, mas vale cada centavo por tudo isso que ele te proporciona, por todo esse conhecimento que ele te proporciona. Porque, como eu disse, você consegue tirar através dele muito conhecimento para cuidar das pessoas da sua família, cuidar dos seus amigos e cuidar das pessoas no geral. E eu vou ser a primeira pessoa a te falar que isso é possível combater. É possível a gente conviver bem com isso. Não é à toa que em várias vezes desse canal eu tô feliz, eu tô sorrindo. Isso é porque, apesar de ter uma depressão, eu busco me tratar. Se você estiver disposto a reconhecer esse problema e buscar alguma ajuda,
você consegue superar isso. Você não tem que ter vergonha da sua condição, não tem que ter vergonha de precisar buscar uma ajuda. Eu falo isso porque tem muitas pessoas que são orgulhosas e não querem buscar ajuda. Você não tem que ter vergonha disso, porque esse é o principal caminho para você voltar a ser feliz e voltar a ver sabor nas coisas da vida. E mais uma vez, se você não tem uma depressão, eu peço que você busque ajudar as pessoas ao seu redor. Tenta, por favor, jogar esse jogo, tenta entender como é que é a mente das pessoas que estão passando por isso, porque você não faz ideia do quanto que tem pessoas que te ajudam, compreendem o seu problema e estão ali do seu lado para te apoiar, faz de diferente na vida dessas pessoas. Isso muda tudo, isso ajuda muito a nossa mente. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha se divertido e tenha conseguido aprender alguma coisa com esse vídeo. E até a próxima.